Shalom, shalom pessoal. Estou aqui nesse vídeo para fazer um estudo com vocês, um estudo, não sei se vai ser breve, se vai demorar um pouco, mas é um estudo que eu considero muito interessante, muito importante. O que é isso daqui que eu tenho na minha mão? Isso daqui é um modelo do pergaminho de 7 selos do Apocalipse, né? Um modelo bobo que eu fiz aqui com algumas coisas reaproveitáveis, né? Um tubo de papel alumínio, papel aqui de rascunho que eu tinha em casa, entendeu? Eu fiz assim, uma coisa... qualquer pessoa consegue fazer isso aqui. Aqui dentro eu coloquei escrito basicamente tudo que está escrito no rolo dos 7 selos do Apocalipse, tá? Por que eu fiz isso daqui? Todo mundo tem a Bíblia em casa, todo mundo tem, em tese, acesso à informação dos 7 selos do Apocalipse, certo? Ok, certo. Porém, há algo aqui que muita gente não sabe. Há algo que muita gente não sabe. Tá? E o que é? Não é apenas a informação dos 7 selos que está escrito aqui dentro. Tá? Tem mais coisas escritas aqui dentro que as pessoas sequer assim, nunca pararam para pensar. Tá? Só que a primeira coisa que eu queria iniciar esse vídeo explicando é por que dessa simbologia aqui. Por que um pergaminho de 7 selos? Tudo bem, a gente sabe que o numeral 7 é a representação da perfeição divina de Yahusha, né? De Yahweh. Né? Sempre 7 ali. O Yahweh fez a criação em 7 dias. A menorá tem 7 velas. O Criador deu 7 festas sagradas para a sua nação de Israel. Sempre 7. Né? A gente sabe que o numeral 7 ele se repete por várias vezes. Né? A gente tem essa repetição do numeral 7. Inclusive no próprio Apocalipse tem 3 eventos de 7. Né? Que é o primeiro, né? 7 selos. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 selos. Depois, né, não necessariamente depois, aí eu vou explicar isso nesse vídeo ainda, mas não necessariamente depois, porém narrativamente ali, da forma como está escrito depois, né? Tem o evento das 7 trombetas, né? E depois está escrito também o evento das 7 taças da ira de Deus. Porém, eu já adianto que eu não acredito nessa ordem que está escrita. Tá? E eu vou explicar exatamente, não nesse vídeo, mas outro vídeo eu explico. Eu vou explicar o porquê que a ordem cronológica não é a ordem narrativa. Tá? A ordem cronológica dos eventos não é na ordem que está narrado os eventos. Deu para entender? Ok. No outro vídeo eu explico isso, porque isso aí é um estudo mais complexo, tem que ficar lendo muitas coisas, né? E aqui eu quero fazer uma explicação breve, né? Um básico aqui sobre o pergaminho de 7 selos que é apresentado ali em Apocalipse, se eu não me engano, Apocalipse 4 e 5, né? Que é apresentado pra gente esse pergaminho aqui, né? E por que um pergaminho de 7 selos? Primeiramente, né? Para que serve um selo de um pergaminho? Bom, obviamente é para selar o pergaminho, né? Mas não é só para selar, tá? Se fosse apenas com o intuito de selar o pergaminho, fechar o pergaminho, manter ele fechado, não necessariamente precisa de ter um selo. O selo, ele servia... Aqui no meu não tá, tá? Por quê? Por quê? Né? Porque eu não tenho um sinete. Se eu tivesse um sinete, eu ia pegar aqui e prensar a cera e ia ficar com a marca, a minha marca, aqui, ó. Entendeu? Mas aqui eu só despejei a cera mesmo porque é o que deu pra fazer, entendeu? Não tinha um sinete. Nem sei onde que se existe, se vende ainda sinete, não sei. Pra quem não sabe o que é um sinete, é tipo um carimbo de cera que você coloca assim e prende e faz sua marca em cima da cera, né? Para a pessoa para a qual você vai enviar a carta ou o pergaminho, né? Hoje em dia a gente fala de carta, né? Nem carta mais o pessoal envia, mas se você for enviar algo, você vai enviar uma carta, você não vai enviar um pergaminho.
mas dá para selar a carta, igual selava o pergaminho, a mesma coisa. Para a pessoa saber de quem é que está enviando para ela, antigamente você pegava o seu sinete, que tinha a sua marca, aquela marca representava você, tá? Geralmente só pessoas nobres tinham esse tipo de coisa, né? Pessoas pobres não enviavam cartas, não tinham sinete. Então, você pegava e fazia o seu carimbo ali. Quando a pessoa pegasse a carta que chegou até ela olhasse o símbolo, ela ia saber que foi você que enviou a carta. Antes mesmo de ler, né? Uma das charadas aqui do porquê dos selos é para que a gente saiba de quem é que está enviando a carta, né? A carta, ela é obviamente, né, não precisa nem pensar muito, não precisa nem saber disso, a gente sabe que a carta, o pergaminho, foi escrito pelo próprio Yahweh Tsevaot, né, o Criador dos céus e da terra. Mas por que 7? Poderia ser um, poderia ser 2, poderia ser 3, não precisava de 7. Não precisava, sabe? Poderia ser um só aqui no meio aqui e selaria a carta. E aí ele poderia pegar e amarrar uma fita, uma fitinha, tipo uma cordinha, um barbante, não sei. Não precisaria de 7. É isso que eu quero que vocês pensem. Por que 7? Bom, eu vou explicar para vocês. Durante muito tempo eu também não entendia isso, mas apesar de eu não entender, eu ficava me perguntando por que 7? Né? Por quê? Tem que ter um motivo para isso. Tudo dentro da palavra, meus queridos, existe um motivo. Nada está ali por acaso. Nada está ali sem significado. Se vocês passaram por uma passagem, se vocês estão lendo um texto que vocês viram um termo ali na Bíblia, que vocês não sabem o que significa, ou então vocês estão lendo uma passagem, por exemplo, vou dar um exemplo. Apocalipse 11, verso 3 ao 4, se eu não me engano. Vai estar escrito sobre as testemunhas de Deus. As 2 testemunhas, né, que ele vai enviar vestido de saco e tudo mais. Tem nada a ver com esse assunto aqui, só que é um exemplo que eu estou dando. Vai estar escrito assim: e eu enviarei as minhas testemunhas vestidas de saco, e elas pregarão durante lá 3 anos e meio, e elas são os 2 castiçais de ouro e as 2 oliveiras, né? São os 2 castiçais e as 2 oliveiras. Se você não está familiarizado com os profetas, se você não está familiarizado com esses termos, vamos supor que você seja uma pessoa um curioso, um cristão curioso, que não conhece muito da palavra, você quis saber um pouco do que está escrito no Apocalipse. Abriu o Apocalipse, sem ter conhecimento prévio do que diz antes na palavra, leu isso ali. O que te agrega essa informação? Que as 2 testemunhas, elas são 2 oliveiras e 2 castiçais. Isso para você não vai ter significado nenhum. Porém, aquilo ali no texto tem um significado. E tem uma revelação grande, tá? Que eu não vou explicar nesse vídeo, inclusive. Mas é importante. Então, tudo na palavra tem um significado. Inclusive, os 7 selos. Tem um motivo para ser 7 selos, tá? E o motivo é basicamente o seguinte. Como foi que eu descobri, primeiramente, né? Eu estava, ao acaso, vendo vídeos aleatórios na internet, assim, vídeos de história, né, principalmente, estudando o passado. E aí eu vi um canal interessante, não lembro qual, infelizmente não vou poder lembrar qual que era o canal, mas eu vi um canal que estava fazendo vídeos históricos e o vídeo falava sobre pergaminhos. E eles disseram que cada quando um pergaminho tinha mais de um selo, né, o motivo era o seguinte, um motivo histórico, tá? Por quê? Porque geralmente quando tinha essa configuração aqui, né, mais de um selo, era porque no trajeto pelo qual esse pergaminho, essa carta, iria passar, ela seria aberta por talvez mais de uma pessoa, né? Um rei enviando uma carta para um outro rei, por exemplo. Entendeu? Um rei enviando para outro rei. E aí, não tem como essa carta chegar até o outro rei sem passar pela mão de um capitão do exército, depois de um general, aí depois vai passar por alguém da realeza, entendeu? Até entrar dentro do palácio, aí vai chegar na mão do rei.
entendeu? Vai passar por várias pessoas. E os selos, eles são destinados a classes que podem ou não abrir eles. Suponhamos assim, que o primeiro selo, no caso o primeiro selo é esse, né? Mas não tem nada a ver, eu só estou explicando o contexto histórico. Suponhamos assim, que nessa carta hipotética, histórica, não estou falando dessa daqui, tá? O primeiro selo só poderia ser aberto por qualquer um, né? Um soldado. O segundo selo só poderia ser aberto por um comandante. O soldado não tinha influência suficiente para ler o que está escrito aqui no segundo selo da carta. Aí, aqui, no terceiro selo, o comandante já não podia abrir, tinha que ser um general. Entendeu? A partir do quarto selo, até aqui, no sexto, aí tinha que ser alguém da nobreza, né? E a partir do para baixo, tinha que ser o próprio rei. Era informação extremamente sigilosa. Entendeu? É um exemplo, tá? Um exemplo que eu estou dando. E é por isso que se havia esse tipo de configuração de mais de um selo. Então, é uma informação interessante de se saber, porque você entende o porquê de mais de um selo, porque 7. Por causa que a informação aqui contida, ela é sigilosa. É uma informação sigilosa, uma informação que praticamente é um segredo. Entendeu? Então, não é qualquer um que pode vir aqui e abrir esses selos. Não é qualquer um que pode vir aqui e ler esses selos. Certo? Ok? Então, vamos lá. Quem é que foi... Vamos recapitular, né? Eu estou supondo aqui que todo mundo que está vendo esse vídeo já leu pelo menos uma vez, e pelo menos recentemente, leu o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse. Se você não leu, dá um pause aqui no vídeo, por favor, e vai lá e dá uma leitura básica, entendeu? Dá uma leitura básica. Depois você volta aqui e continua vendo o vídeo, tá? Por quê? Porque você vai ter um contexto melhor do que eu estou falando. Eu não vou ler passagens aqui nesse vídeo. Talvez uma ou outra, se eu achar que precisa, né? Bom, espero que você já tenha lido aí no capítulo 4, capítulo 5 e voltou aqui já com ele na memória, né? Então, a primeira pergunta. Ninguém foi achado digno. Ninguém foi achado digno nos céus e na terra. Ninguém foi achado digno de abrir o pergaminho de 7 selos. Tinha lá o pergaminho. E ninguém foi achado digno. João, né, o apóstolo Yohanan, ele inclusive entrou em profunda depressão, né? Se ajoelhou e começou a chorar muito, porque ninguém foi achado digno de revelar os segredos deste pergaminho. Ninguém foi achado digno. E, porém, um homem nasceu, encarnou como homem e venceu o mundo. Um homem. Exatamente. O Messias, Yahushua HaMashiach. Né? Ele encarnou como homem e venceu o mundo, venceu o pecado. E por isso se achou o único homem digno de abrir os selos. O único homem digno de abrir os selos. E ele abriu os selos e nos revelou o conteúdo dos selos. Pois é. Lembrando aqui, o livro, né, do qual a gente está falando, não o pergaminho em si, mas o livro no qual está contido o pergaminho, se chama Apocalipse. Talvez as pessoas que têm mais familiaridade com o grego vão entender, já sabem disso, né? Mas as pessoas assim que não são menos familiarizadas com a palavra, não estudam muito profundamente a palavra, né? São mais recentes com a palavra, começaram o estudo recentemente, né? Pode ser, não posso julgar ninguém, cada um tem seu tempo e tá certo. O importante é que você começou o estudo. O importante é que você não deixou para a última hora. Ainda não é a última hora, tá? Então, vocês vão saber que Apocalipse significa revelação. Não significa fim dos tempos. Significa revelação. É o livro das revelações.
tá? Inclusive, este pergaminho está dentro do livro, está incluso no livro das Revelações, tá? Então, basicamente, tudo que está ali são revelações de coisas que antes já tinham sido anunciadas, porém não compreendidas, né? Elas estão sendo reveladas no Apocalipse. Por exemplo, aquela questão do exemplo que eu dei, né, das duas testemunhas, dos dois castiçais e das duas oliveiras. Essa informação está lá na Antiga Aliança. Só que as pessoas, né, elas, por não terem familiaridade com a Antiga Aliança, talvez, elas não conseguem associar os textos, não conseguem, né, elas leem o Apocalipse e a mente delas não é guiada lá para a Antiga Aliança, talvez por falta de sinceridade, falta de amor com a palavra, e o Criador não revela, né? Mas, então vamos prosseguir aqui. A gente já sabe o porquê de 7 selos, e a gente sabe que um único homem foi achado digno de abrir os 7 selos. Um único homem, o mestre Yahushua. E bom, ele começou a abrir os 7 selos no capítulo 6. Capítulo 6 de Apocalipse. No final do capítulo 5 diz que ele se propôs a abrir, e no início do capítulo 6 já é ele abrindo e revelando o seu conteúdo, certo? Ok. Depois de aberto os 7 selos, o que acontece? Né? No capítulo 6 ele começa a abrir. Se não me engano, a contagem dos selos se interrompe ali no 6º selo, ainda no capítulo 6. Não revela o 7º. No capítulo 7 muda o contexto, já começa a falar de uma outra coisa, né, que não nos convém agora, atualmente. Depois, no capítulo 8, é revelado o 7º selo e começa a revelação de outra sequência de eventos, que é as 7 trombetas, no capítulo 8. Depois, essas trombetas elas são citadas até a 6ª trombeta, mesmo o modelo dos selos, né, que foi citado até o 6º, interrompe, depois volta no 7º. Né? Pois é. E no caso ali do capítulo 8, ele é citado até a 6ª trombeta, o evento da 6ª trombeta. E depois o capítulo 9 muda de assunto, é um outro assunto. E o capítulo 10 também é um outro assunto, é uma outra visão, né? E no capítulo 11 conclui-se a visão no início ali, até o versículo 2, ainda é a visão do capítulo 10. E a partir do versículo 3 já começa a falar um contexto mais histórico assim, sobre o Apocalipse, né? Sobre o momento do fim, né? Um momento específico do fim, quase como se fosse assim um panorama, só que focado nas duas testemunhas. No versículo 14 do capítulo 11, se eu não me engano é no versículo 14, que daí sim vai ser revelada a 7ª trombeta, né? 7ª trombeta. Daí do capítulo 12, até o capítulo 13 são visões para falar de outras coisas, né? Para falar da besta, para falar do dragão, para falar da mulher, né? Que foi coroada, que estava vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e tudo mais. Muitas simbologias muito interessantes, com muito significado profundo, mas que não nos convém falar agora, porque senão o vídeo não acaba. O capítulo 14 fala do arrebatamento. O capítulo 15, no caso, ele anuncia as taças. E no capítulo 16 começa o derramamento das taças. Só que eu queria falar sobre a cronologia dos eventos. Eu queria explicar a cronologia dos eventos com base nesse pergaminho aqui. Entendeu? A cronologia dos eventos, vamos lá. A maioria dos teólogos, dos pastores, vão dizer para vocês que a cronologia dos eventos ela é narrativa. Como assim, Wallace? O que você está querendo dizer com isso? Eles vão dizer para vocês que a cronologia é exatamente na ordem em que está narrado. Ou seja, primeiro se abre do primeiro selo até o 7º,
depois do sétimo, ou seja, somente depois do sétimo selo, começa a tocar trombetas, segundo a teologia pastoral, entendeu? Tipo, já é bom separar as coisas aqui, porque não concordo com essa visão. Não concordo, tá? Já deixo claro aqui, não concordo. O que eles enxergam da seguinte forma, eles enxergam assim. Eles acham que primeiro abre primeiro selo até o último selo, aí depois do sétimo selo, eles pensam que começa a tocar trombetas. Aí toca-se primeira trombeta, segunda, sexta, até sétima, né? Chegou na sétima trombeta, tocou a sétima trombeta, aí eles entendem que vai começar a ser derramadas as taças da ira de Deus, né? Lembrando aqui, recapitulando lá no começo, que eu falei que era, né, o derramamento das taças, no capítulo, ela é citada no capítulo 15, porém ela só começa a ser derramada mesmo no capítulo 16, tá? Então, eles entendem a cronologia dessa forma, mas depois no outro vídeo, quando eu for explicar para vocês os detalhes da cronologia, aí vocês vão, né? Eu não tô pensando aqui se eu leio aqui nesse vídeo mesmo, sabe? Enfim. Bom, talvez eu leia nesse vídeo mesmo, talvez, né? Bom, não vai dar pra mim explicar os eventos. Por ler e ir passando, né, o básico, talvez dê. Vamos lá. Eu discordo, tá? Não é desta forma a cronologia. A cronologia não é narrativa, né? A cronologia não está na narrativa do Apocalipse. O Apocalipse, ele não está... a narrativa dele não está na ordem cronológica, tá? Como você sabe disso, Wallace? Você é o privilegiado, você sabe mais do que todo mundo. Não. Isso é uma coisa lógica, uma coisa óbvia. Qualquer pessoa com o Espírito Santo percebe isso no texto. Basta você ler ali e você vai ver que se você... Tipo assim, você pode até... por um momento eu tive enganado, acreditei numa coisa, mas aí eu fui estudando com o tempo, e percebi que não faz sentido essa linha, né? Não faz sentido. Por quê? Porque você vai começar a achar incongruências na cronologia se você acreditar na cronologia dessa forma. Por quê? Bom, primeira coisa, né? A questão do arrebatamento, da tribulação. Então já vamos adiantar minha visão, né, sobre a tribulação, sobre o arrebatamento. Eu sou pós-tribulacionista, tá? Já acreditei no pré-tribulacionismo durante, assim, muito tempo, tá? Muito tempo, anos. Porém, assim, lendo, estudando mais da palavra, eu cheguei à conclusão de que eu estava errado em acreditar no pré, entendeu? A linha pré, ela tem muitas falhas, muitos erros. Você precisa torcer textos, você precisa tirar os textos do contexto original deles e inventar significados para as passagens para poder acreditar nela. Mas enfim, o foco do vídeo não é explicar sobre a tribulação, né? Não é para explicar arrebatamento, não é para explicar nada disso. Mas eu vou usar o exemplo do arrebatamento. Por que eu estou falando de arrebatamento? Porque o ponto do arrebatamento é o que define, que marca a cronologia principal. É um dos pontos, né? Um dos vários pontos que marca a cronologia do Apocalipse, tá? Para você entender que os eventos, a ordem cronológica não é narrativa. Vou provar isso através do arrebatamento, tá? Lembrando que, né, através do que aprendemos com o apóstolo Paulo, o arrebatamento, ele é um evento que antecede, em poucos instantes, né, antecede ou é junto, né, unido, o mesmo evento praticamente, da vinda do nosso Senhor Yahushua HaMashiach nos ares, né? O apóstolo Paulo diz que primeiro o Senhor vem nos ares, daí ocorre a ressurreição dos mortos, daí os mortos não precedem os que estão vivos, nem os vivos não precedem os mortos, ambos juntos são arrebatados nos ares juntos, né, em direção ao Messias nos céus. Bom, por que eu estou falando disso? Se você ler o Apocalipse,
lembrando que eu citei e expliquei, expliquei não, né? Mas eu citei e falei em aonde estão escritos o evento dos 7 selos, que é o primeiro evento de 7 que tem no Apocalipse. São selos, 7 selos, depois 7 trombetas e depois 7 taças da ira de Deus. A narrativa está nessa ordem, porém a cronologia não, tá? Tem diferença. Então vamos lá. Nos selos, tem vinda de Cristo? Tem. Aonde? Se você ler o 6º selo, está escrito assim, que o sol perdeu sua luz, a lua se tornou escura e as estrelas caíram na terra. Mas o que isso tem a ver com a vinda de Cristo, Wallace? Você pode estar se perguntando. Mateus 24, verso 29, está escrito bem assim. E logo, Messias falando, tá? Palavras do Messias. E logo depois da aflição daqueles dias, depois da aflição, ou seja, depois da tribulação, é o que o Messias está dizendo, em Mateus 24, versículo 29, tá? Logo depois da aflição daqueles dias, depois da grande tribulação, palavras do Messias, o sol se escurecerá. Mesma coisa que a gente acabou de falar que acontece no 6º selo, tá? O sol se escurecerá, a lua não dará mais sua luz, mesma coisa no 6º selo, e as estrelas cairão da terra, mesma coisa no 6º selo. E as estrelas cairão do céu na terra, e as potências do céu serão abaladas. E no verso 30 está escrito assim: e então, depois disso, logo que isso acontecer, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Entenderam? O que concluímos aqui? Que esse evento do 6º selo, que já era anunciado em Mateus 24, ele é um evento, ele é um sinal que anuncia a vinda de Cristo, a vinda do Mashiach, né? Antes do Mashiach vir, este acontecimento tem que acontecer. O Messias disse isso, ele explicou para nós, tá? Então, nós primeiro temos que ver esse evento acontecer. E esse evento está narrado no 6º selo. Ok? Ok. Então quer dizer que o Messias volta no 6º selo, Wallace? Não. Quer dizer que ele volta após o 6º selo. Ah, entendi. Então ele volta no 7º selo. Ah, tá ficando inteligente. Então, se ele volta no 7º selo, beleza, ele voltou no 7º selo. Mas aí, então, se a gente fosse falar que a cronologia ela é narrativa, ele volta no 7º selo, ali já acontece arrebatamento, igual está escrito lá em Paulo, né? Arrebatamento, os mortos ressuscitam, parará. Será que isso acontece no 7º selo? Porque assim, o 7º selo, não sei se vocês estão habituados, sabe, de memória, de cor, o 7º selo ele não está escrito basicamente nada. A única coisa que está escrito no 7º selo é que se fez silêncio no céu durante quase meia hora. Por que fez silêncio no céu? Porque todo o reino celestial desceu à terra. Então fez silêncio no céu. Esse é o mistério ali do 7º selo, tá? O 7º selo, ele faz silêncio no céu porque o reino celestial vem à terra. Entenderam? É isso que significa. Beleza, mas será que é no 7º selo que o Messias volta, ressuscita lá os mortos, parará? Será? Bom, não está escrito isso no 7º selo, né? Tá. Então, e vamos falar assim, se a cronologia fosse narrativa, ou seja, após a abertura do 7º selo, ainda tem todas as trombetas para tocar, segundo a visão do pastoral, né, que eles ensinam dessa forma. Eu não concordo, lembrando. Então, se a cronologia fosse dessa forma, o Messias voltou no 7º selo, aconteceu lá, ressurreição dos mortos, arrebatamento, e ainda vai tocar trombetas? Para que vai tocar trombetas? Qual o intuito? Se a igreja já foi arrebatada, já saiu da terra, trombetas para quê? Vocês entendem o que significa as trombetas? Vocês entendem que tocar trombeta, vocês leem os profetas, vocês já viram o que significa tocar trombetas na antiga aliança? Vocês sabem disso? Ou vocês só ignoram isso e entendem tocar trombetas como 7 eventos que vão acontecer no Apocalipse?
É preciso entender que tocar trombetas é muito mais que isso, entendeu? Tocar trombetas, em Ezequiel você vai ver que o atalaia precisa dar toque de trombeta, tá? O próprio apóstolo Paulo diz também sobre toque de trombeta, várias vezes ele faz citações disso, né? Lembrando, ele com a mente dele pensando em Ezequiel, pensando em Isaías, pensando em Jeremias, eu acho que em Jeremias também fala sobre toque de trombetas, né? Pesquisem, pega um aplicativo bíblico, pesquisa aí no Google, não importa, pesquisa aí, faz um estudo sobre toque de trombeta. Depois eu posso fazer também um outro vídeo falando sobre. Mas o toque de trombeta, ele é muito mais que isso. Lembrando, a trombeta ela é um instrumento de alerta. A trombeta é um instrumento de alerta. E em várias passagens do Apocalipse está dizendo que o profeta, né, ou no caso o apóstolo João, que estava agindo como profeta, vendo a visão do Apocalipse para nos revelar, ele escutava vozes como de trombeta. Vozes como de trombeta, como assim? O que significa uma voz como de trombeta? Lembrando, trombeta não tem voz, trombeta tem som, tá? Trombeta não tem voz. Quem tem voz são seres humanos, anjos, né? Seres inteligentes, seres que têm sapiência. Instrumentos musicais não têm voz, eles têm som, né? Eles têm um barulho, um som, tá? Bom, se eles não têm voz, tá? Se eles não têm voz, como pode estar escrito que ele escutou vozes de trombeta? Vozes de trombeta significa que alguém está anunciando algo, alertando sobre algo. É isso que significa voz de trombeta. Ele está dando um anúncio, um alerta. Ele está exortando, ensinando, né? Clamando. Tudo isso pode ser considerado voz de trombeta, né? Ele está alertando, entendeu? Então, quando soam trombetas no Apocalipse, fala lá, o anjo da primeira trombeta soou a sua trombeta. E aí tem voz de trombeta. Não é que, é só um evento. Tipo assim, a primeira trombeta lá caiu saraiva de fogo com gelo e destruiu as plantações. É só isso o primeiro trombeta? Não. Tem soar de trombeta, ou seja, tem pessoas anunciando que isso irá acontecer na terra. Que no caso, aí entra a questão das duas testemunhas, né? As duas testemunhas, elas são que tocam trombetas. Elas vão tocar as trombetas, entendeu? Mas isso daí é mais, tipo assim, para eu explicar as testemunhas aqui é assim, bem mais complexo. Mas outra hora eu faço um vídeo falando sobre as testemunhas, tá? Só sobre as testemunhas. Só sobre as testemunhas já dá um vídeo assim completo, tá? Vamos lá. Bom, então, para quem que está sendo tocadas trombetas? Se a gente for considerar essa cronologia. A igreja já foi arrebatada, né, supostamente, né, já teria sido arrebatada no sétimo selo. Para quem que está sendo tocado as trombetas? Tá sendo alertado. Quem está sendo alertado? Se na terra só sobrou ímpio? Não faz sentido. E por que eu toquei no assunto do arrebatamento, da tribulação? Bom, porque supostamente então as pessoas foram arrebatadas no sétimo selo. E se as trombetas têm que tocar após o sétimo selo, vejam só, na sétima trombeta, que vai ser dita no capítulo 11 de Apocalipse, sétima trombeta, inclusive esse capítulo 11 também é quando anuncia o quê? As duas testemunhas, né? Trombetas, testemunhas, associa as duas coisas, não esquece, tá? Quem dá toque de trombeta são as testemunhas, tá? São as duas testemunhas, ok? Ok. Então, na sétima trombeta, que está no capítulo 11, a partir do versículo 14, vocês vão ver que soa a sétima trombeta e o Messias volta. Então, peraí. Então quer dizer que o Messias volta duas vezes? É isso? Não. Se você acredita nisso, sabe que você está errado, tá? Você está errado. Por quê? Por quê? Vamos explicar. Porque simplesmente todas as passagens que estão falando sobre o arrebatamento ou sobre a vinda de Cristo sempre é no singular,
sempre está escrito no singular, uma vez. Nunca, em toda a palavra, nem nos profetas, nem no Novo Testamento, ou que eu não gosto de chamar de Novo Testamento, eu gosto que se chamem de Aliança Renovada, tá? Nem na Aliança Renovada não tem uma passagem sequer que fale de mais de uma vinda de Cristo. Existem passagens que falam com detalhes mais minuciosos acerca da mesma vinda, né? Tem passagens que focam em certos detalhes, outras passagens focam em outros detalhes, mas sempre fala de um mesmo evento. Não existe base para mais de uma vinda. E inclusive não faz sentido também, né? Para pensar. O Messias então quer dizer que o Messias vem uma vez no 7º selo, aí ele leva a igreja, aí ele dá uma segunda chance. O pessoal que não foi levado, eles eram ímpios. Mas assim, eles eram ímpios que poderiam se arrepender ainda. Olha a cabeça desse pessoal. Eles poderiam se arrepender, então quer dizer que ele volta assim na sétima trombeta para dar uma segunda chance para esse pessoal. Aí na 7ª trombeta sim vai acontecer lá o que o apóstolo Paulo disse, né, que acontece a ressurreição dos mortos, e o encontro com os vivos e os mortos arrebatados nos ares com o Messias. Mesmo contexto, né, tá escrito ali em Apocalipse 11, a partir do verso 14. Vocês vão poder ler lá. Assim, igualzinho Paulo disse. Bom, 2 vindas de Cristo? Qual o sentido? Não faz sentido. É muito mais fácil você aceitar que a cronologia não é narrativa. Simplesmente, as trombetas, elas soam dentro dos selos. Entenderam? Dentro dos selos, olha aqui, ó. Tá aqui os selos. Já é uma coisa que vocês provavelmente nunca pararam para pensar, ou se já pararam para pensar, nunca imaginaram figurativamente, né, isso daqui. Aqui dentro está escrito não apenas, eu não escrevi apenas os selos, mas também as trombetas, está escrito aqui, tá? Na ordem que eu entendo, tá? Na ordem que eu entendo. Talvez eu tenha um ou outro ponto de equívoco aqui, mas em tese eu acho que tá bacana aqui a cronologia, tá encaixando bem. Talvez no futuro eu volte a mudar um ponto ou outro da cronologia aqui, mas por enquanto é dessa forma que eu entendo, dessa forma que eu compreendo, eu acho que tá bacana, entendeu? Então, dentro do pergaminho dos 7 selos, também tem 7 trombetas, não é somente 7 selos, entendeu? Por quê? E o detalhe, né? O 7º selo está em paralelo com a 7ª trombeta, porque nos 2 momentos o Messias volta. Por que nos 2 momentos o Messias volta? Porque os 2 ocorrem em paralelo, os 2 estão na mesma cronologia, entendeu? Então o que você está querendo dizer, Wallace, que no primeiro selo soa a primeira trombeta, no segundo selo soa a segunda trombeta, no terceiro, quarta trombeta e tudo mais? Olha, pode ser, não tenho certeza, não posso afirmar que é exatamente assim juntinho. Talvez entre o primeiro e o segundo soe o primeiro, entendeu? Aí depois aqui soe o segundo. Não... Pode ser, eu não sei. Mas o que eu posso afirmar com certeza, bater o martelo, é que aqui, junto dos selos, soam trombetas, tá? Isso é certeza, isso aqui não é especulação. Certeza, tá? E outra certeza é que 7º selo e 7ª trombetas estão juntos, acontecem ao mesmo tempo, juntos, tá? Isso aqui é certeza. Agora, se um com 1, 2 com 2, 3 com 3, aí eu não posso afirmar. Mas eu coloquei aqui de um jeito mais fácil de entender, coloquei 1 com 1, 2 com 2, mas não tenho certeza disso, tá? Pode ser que no 1 não soe nada, aí no 2 soe o 1 e o 2. Não sei o que passa na cabeça do criador, entendeu? Ele vai fazer do jeito que ele achar que deve. Mas para ser mais lógico, para ser mais coerente, eu achei que 1 com 1, 2 com 2 fazia sentido, entendeu? E óbvio também que eu fui comparando os eventos das trombetas, os eventos dos selos, e tem pontos de junção, tem pontos de convecção entre eles, que você pode perceber e olhar neles e falar assim, realmente isso que está escrito aqui nos selos faz sentido com esse evento dessa trombeta, entendeu? Tem pontos assim. Então,
interessante aqui. E não para por aí, não para por aí. Porque agora eu acabei de provar para vocês que selos e trombetas acontecem em sincronia, juntos, certo? Certo. A questão agora é a seguinte, e as taças? Será que as taças são em sincronia também? Bom, primeiramente, elas são as taças da ira de Deus. As taças da ira, é o momento da ira. Né? Em várias passagens tem o momento da ira, né? O momento do furor do Criador, né? O momento da ira futura. Tem vários termos que falam sobre isso. E bom, pensem bem. Tem vários pastores por aí que eles falam uma baboseira, uma coisa sem pé nem cabeça, que eles falam que o momento da ira de Deus é a grande tribulação. Não. Gente, pelo amor de Deus, gente. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso aí. Olha, presta atenção. As taças da ira de Deus não tem nada a ver com grande tribulação. Tá? Tem nada a ver. Por quê? A grande tribulação é tribulação para nós. Para nós. Para os santos. As duas testemunhas sendo perseguidas. Os santos, entendeu? A igreja. Os israelitas, a nação de Israel. Os gentios, os judeus, todos aqueles que rejeitarem a marca, todos aqueles que rejeitarem o sistema. Isso é grande tribulação, a perseguição. Entenderam? Agora, derramar das trombetas. Olha, presta atenção. Você acha que os santos vão receber o derramar das trombetas sobre eles? Não, está escrito lá que é especificamente para os ímpios. Para aqueles que aceitaram a marca da besta. Está escrito lá. É preguiça de ler? Não, pelo amor de Deus, gente. Não dá para acreditar que as taças são para nós. As taças não são para nós. Ou seja, o momento da ira não é grande tribulação. Grande tribulação é para nós. Ira é para os ímpios. E justamente a ira vem por causa do que os ímpios fizeram conosco. Vão fazer, no caso, né? Eu estou falando fizeram como se já tivesse acontecido. Mas o apocalipse ainda vai acontecer. E por causa do derramamento do sangue dos justos, é que vai acontecer a questão das taças, entenderam? Bem, a primeira coisa sobre as taças, tá? Pensem bem, taças, você pensa que a taça está se enchendo do quê? Tá? Se você conhece a Antiga Aliança, os profetas, tá? Quando você ouve o termo taças, você já associa com taça de vinho. Por quê? Porque tem esse termo na Antiga Aliança. Tem o encher das taças, tem o vinho do meu furor, né? Que também fala do momento da ira, que consequentemente está se referindo sim ao momento do derramamento das taças. É o momento que vem a ira dele, o seu furor. Furor é ira, é a mesma coisa, entendeu? Então, por que vem o derramamento do seu furor, da ira? Porque o sangue dos justos está sendo contabilizado nas taças. O sangue dos justos, ou seja, esse vinho do meu furor, não é exatamente vinho. O vinho simboliza sangue. E é esse vinho, entre aspas, esse sangue que está preenchendo as taças. A cada justo, a cada pessoa honesta que morre injustamente, esse sangue dela está sendo contabilizado nas taças. E as taças, elas derramam, não derramar assim, a pessoa virar. Não é isso. Elas derramam tipo assim, tá lá descendo o sangue, pingando o sangue na taça. E ela chegou até na borda e não suportou mais sangue e derramou. Entendeu? Então, as taças elas derramam quando não dá mais para suportar. Inclusive, esse que é o significado. A ira de Deus virá sobre os homens quando não der mais para suportar tamanha transgressão, tamanha assim, indiferença com seus mandamentos, tamanha indiferença com o seu amor pelo mundo e tudo, entendeu? Eles vão matar os seus profetas enviados, as suas duas testemunhas, vão perseguir os seus santos, seus eleitos, né? Vão fazer assim, um escarcéu na terra, vão fazer tudo, as maiores impurezas, vão transformar a terra num leito de demônios. Está escrito, inclusive, se eu não me engano, em Apocalipse 19, Apocalipse 16, não sei direito,
Apocalipse 16, não é 16 não. Apocalipse 19 e Apocalipse 18. Está escrito que a terra se tornou um lugar de coito de demônios, né? Então os demônios vão estar ali na terra, ali, entendeu? E junto com as pessoas, inclusive, né? Os ímpios. Bom, então percebam que a taça da ira de Deus é justamente a ira de Deus por causa das ações dos ímpios. Percebe? Então não tem nada a ver com grande tribulação. A tribulação é para nós. É os ímpios nos punindo. Entenderam? Agora, taças da ira de Deus é a punição divina, a punição de Deus para os ímpios. Os ímpios ferem a gente e Deus fere os ímpios. Entendeu? É nessa ordem. Ou seja, as taças, elas são a partir do início da tribulação. Começou a tribulação, começa taças. Junto. Entendeu? Lembrando aqui, para quem não sabe, através do profeta Daniel, dá para saber quanto tempo dura o Apocalipse. O profeta Daniel revela, tá? Na profecia das 70 semanas. O profeta Daniel diz que o momento final durará uma semana profética. Uma semana profética, né? Uma semana tem 7 dias, cada dia é um ano. Então são 7 anos no total do Apocalipse. Aí como que você sabe que ele estava falando realmente do Apocalipse, Wallace? Porque ele fala do anticristo no mesmo contexto. Então é óbvio que aquilo ali era o Apocalipse. Não existem 2 anticristos, né? Existem o quê? Paralelos do anticristo, né? Por exemplo, Nimrod foi o primeiro anticristo na Terra, né? Eu acredito que vários imperadores, por exemplo, Nabucodonosor também foi um anticristo na época dele, mas não tinha o espírito do anticristo em si nele, tá? Ele fazia um paralelo. Bom, a questão das taças. Será que as taças, a partir de onde aqui, ó, dos selos, que as taças começam a tocar? Bom, lembrando aqui, né? Apocalipse inteiro dura 7 anos. 7 anos. E o Messias volta aqui, no 7º selo. Também toca a 7ª trombeta aqui embaixo. Tá? A partir de onde aqui dos selos que começa a ser derramada taças? A partir de onde? Alguém sabe? Alguém dá um chute? Para quem sabe o que acontece em cada selo, já decorou de cor? Eu sei de cor, tá? Talvez eu deixe passar um detalhezinho específico assim ou outro, mas eu sei de cor o que acontece em cada selo. No 4º selo é o 4º cavaleiro, o último cavaleiro, é a morte, né? Começa-se a ter mortes. E o 4º selo, está escrito uma coisa muito peculiar nele, que está escrito que o Sheol, o inferno, acompanhava, né? Abria sua boca e o acompanhava. E tem uma passagem dos profetas menores, se eu não me engano, tem em Abacuque, que diz algo parecido, falando sobre o anticristo, falando que ele tinha o Sheol na sua boca, o Sheol abria a sua boca, ele abria a sua boca como o Sheol, algo assim. E parece uma forma de falar parecida com o que está escrito ali no 4º cavaleiro. Então, para mim, o 4º cavaleiro, ele é o anticristo, tá? Inclusive, bate com a cronologia de Daniel, porque Daniel diz que na metade da semana, né? Então, vamos supor aqui que tem 7 anos, 7 selos, talvez poderia ser 1 ano cada selo. Não sei, poderia ser, não tô batendo martelo, tá? Pode ser que não seja, pode ser que 1 ano aconteça 2 selos, aí 1 ano não aconteça nada, aí depois acontece o selo aqui, entendeu? Não sei. Mas são 7 anos e tem 7 selos, né? Assim, poderia ser 1 ano cada selo. Bom, a questão não é nem essa. A questão é a seguinte, que na metade da semana, o anticristo, ele vai... Antes do anticristo, vamos recapitular, vamos dar um contexto, né? Antes do anticristo, vai se levantar uma potência mundial de 10 reis. 10 reis, tá? Esses 10 reis vão governar a Terra durante um período curto de tempo. E após eles, aí aparecerá um anticristo, que ele é chamado, na simbologia de Daniel, de chifre pequeno. Cada rei era um chifre, e aí aparece o chifre pequeno, que é o anticristo. Só que ele era pequeno, ele era menorzinho, menos relevante que os outros.
Então as pessoas não davam muito valor para ele. Mas na metade da semana, ele faz um acordo de uma aliança de paz com muitos, não com todos, tá? Isso é importante. Não com todos, com muitos. Ele faz uma aliança de paz com muitos. E aí, na metade da semana, então passaram-se 3 anos e meio, ele dá um golpe em 3 daqueles 10 reis anteriores a ele. E ele destrói esses 3. E ele pega o poder deles para si e se torna maior do que os outros, se torna um chifre grande. E aí os outros, temendo ele, entregam o seu poder para ele. Isso também vai estar escrito lá em Apocalipse. Tanto em Apocalipse 13, tem uma passagem falando sobre isso, falando o mesmo contexto de Daniel, em Apocalipse 17 também, tá? Então, isso é o anticristo, ele, na metade da semana ele dá esse golpe. O 4º selo, ele é o que marca a metade da semana e também é o selo que está na metade de todos os outros, né? Porque, 3 para cá, tem o 4 e 3 para baixo, né? O 4º selo é a metade dos selos. Ele marca a metade da semana. Por isso que é o Cavaleiro da Morte, porque é quando o anticristo dá o golpe e eu entendo como se fosse um atentado terrorista. Esse evento, quando o anticristo fizer isso, vai ser como se fosse um atentado terrorista, ele vai fazer, tá? Então, ele vai se mostrar suas garras, mostrar quem ele é realmente na metade da semana, no 4º selo. A partir desse momento, 4º selo, daqui para baixo, que é a partir dos 3 anos e meio, aí começa os próximos 3 anos e meio. Antes, nos primeiros 3 anos e meio, lembrando, por que eu estou falando de 3 anos e meio, né? Porque 7 anos dividido pela metade dá 3 anos e meio e 3 anos e meio. 2 metades de 3 anos e meio, tá? Então, nos primeiros 3 anos e meio não tem perseguição. A partir do 4º selo, que é a metade da semana, isso aqui não é teoria, é fato. A partir da metade da semana, que é inclusive no 4º selo, começa a perseguição, né? Inclusive é por isso que no 5º selo o João vai ver as almas daqueles que foram mortos pela besta, né? Decapitados. Wallace, não está escrito que eles foram decapitados no 5º selo. É Apocalipse 20, verso 4, vai estar escrito bem assim, vai estar escrito assim: e vi tronos, e se assentaram neles, sobre eles, e se assentaram sobre eles, né? E foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas, presta atenção, o mesmo contexto lá do 5º selo. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Yahushua HaMashiach, do Messias, e pela palavra de Yahweh Tsevaot, e que não adoraram a besta. Mesmo contexto do 5º selo. Só que aqui está dando o detalhe de como eles foram mortos. No 5º selo não fala, mas é a mesma coisa, entendeu? No 5º selo, João vê as almas dos que foram mortos, aqui, e no Apocalipse 20 dá o detalhe que eles foram mortos degolados, tá? Eles foram mortos pela besta porque negaram a besta e deram testemunho do Messias. Quem é que dá testemunho do Messias? As 2 testemunhas. E em Apocalipse 11, a partir do verso 7 do Apocalipse 11, vai estar escrito assim: e quando acabarem o seu testemunho, as 2 testemunhas, né? Quando acabarem o seu testemunho, lembrando que lá no começo, no versículo 3, vai estar escrito que as 2 testemunhas serão enviadas para pregar durante 3 anos e meio. Então, elas pregam aqui, do 1º selo, 2º, 3º, e o testemunho delas termina no 4º selo, na metade da semana. E quando acabar, no versículo 7 está escrito: quando acabar o seu testemunho, o tempo do seu testemunho, ou seja, 4º selo, lembrando, morte. Quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra. 4º selo, tá? Lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Morte, 4º selo. E jazerão seus corpos mortos na praça, no grande dia, espiritualmente, que se chama Sodoma e Egito, e etc, etc. As 2 testemunhas começam a ser mortas a partir do 4º selo, na metade da semana, porque o tempo de testemunho dela, 3 anos e meio, acabou aqui. E aqui também se inicia a perseguição da tribulação. A tribulação começa no 4º selo até o 7º. Beleza? O 5º selo, João vê as almas daqueles que foram mortos degolados pela besta. Por que ele vê isso? Esse evento, ele não acontece exatamente nesse momento. Não é um evento que o João não está vendo
os santos serem mortos, ele está vendo eles já mortos. Por quê? Porque a perseguição começa desde o quarto selo. O quinto selo, na verdade, o João ele foi projetado, levado para ver o que começou a acontecer desde o quarto selo lá no trono, diante do trono de Deus. Então, as almas dos mortos, dos santos, começaram a ser mortas aqui, degolados. Elas foram diante do trono de Deus e clamavam para Yahweh, para intervir por elas. Senhor, até quando não vingarás o nosso sangue? Até quando não farás justiça por nós? Por que os santos estão fazendo essa pergunta para o Criador, para o Messias? Por quê? Porque ainda ele não fez justiça, ele não vingou o sangue deles. E se ele não vingou o sangue deles, conclui-se que não derramaram-se trombetas ainda no quinto selo. Mataram a charada? Se ele não fez justiça, é porque as trombetas não começaram. Então, conclusão. As trombetas não, falei trombetas, não é trombetas. As taças, tá? Tô falando das taças. Se eles estão cobrando justiça de Deus, punição para os ímpios, é porque até aqui no quinto selo as taças ainda não tinham sido derramadas. A partir daqui que os santos começam a ser mortos, começa o derramamento das taças. Então, o ponto de partida para as taças é o quinto selo. O quinto selo, exatamente. O quinto selo, tá? Então, aqui começa a primeira taça até o sétimo selo. Então, começa aqui primeira taça e termina aqui sétima taça junto com o sétimo selo. Tá? Nesse período curto aqui de 3 selos vão ser derramadas 7 taças. E por que você afirma, Wallace, que a sétima taça está em comunhão junto com o sétimo selo e a sétima trombeta? Bom, a gente vai ver que no Apocalipse capítulo 16, verso, deixa eu ver aqui, a partir do verso 12 é o derramamento da sexta taça, tá? E o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e essa água secou, secou o rio Eufrates, pá. E da boca do dragão, da boca da besta, saíram 3 espíritos. Aqui não interessa pra gente, não é isso que eu tô querendo mostrar pra vocês, porque são espíritos. Beleza, aí falou o evento aqui, tá? O evento da sexta taça, que basicamente vou explicar. Não tem a ver com o que eu queria explicar, mas já que eu li, eu vou explicar. O evento da sexta taça, basicamente, vai secar, o rio Eufrates vai secar para que os exércitos do mundo, do anticristo, atravessem o rio Eufrates e façam guerra. Vai ser a guerra do Armagedon, tá? A guerra do Armagedon entre os santos junto com o Messias já vai os santos contra o reino do anticristo. Então vai haver uma guerra final ali naquele momento, um confronto. E quem estiver vivo vai participar dela, né? Então, olha aqui. E é por isso que o rio Eufrates seca. Mas olha o que no versículo 15, ainda no contexto do sexto selo, está escrito o seguinte: eis que venho como ladrão. O Messias falando, eis que venho como ladrão, ou seja, sem demora, né, a qualquer instante. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu. Ou seja, se preocupar com seus atos, né, zelar por honrar as ordenanças, honrar os estatutos do Criador. Então, e não se vejam com as vergonhas. Então o Messias está anunciando sua vinda ainda na sétima taça. Se o Messias volta aqui, a sétima não, na sétima taça não, na sexta taça ele está anunciando sua vinda. Lembrando que ele também anunciou sua vinda no sexto selo, lembrando, né? Por causa do sinal do sol, da lua e das estrelas. Então ele anuncia sua vinda aqui. E na sexta taça também ele anuncia sua vinda. Ou seja, ele está anunciando, não quer dizer que ele vem na sexta taça, tá? Ele está anunciando. E aí, né, e lembrando,
Wallace, você está teorizando que essa guerra aí é a guerra do Armagedon? Não, no versículo 16 está escrito, tá? No versículo 16 está escrito assim: e os congregaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Vai ser o nome do lugar vai ser chamado Armagedon, porque ali vai acontecer a guerra do Armagedon, tá? E aí no versículo 17 já começa a última taça, né? O último evento narrado da sequência de 7. São 3 sequências de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. E é isso que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Então, a sétima taça, versículo 17 do capítulo 16, começa assim: e o sétimo anjo derramou sua taça no ar e saiu com grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito, está consumado. E houve vozes, trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi tão grande esse terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes e tudo mais. Isso aqui tem vários contextos. Olha, aqui quando fala que houve vozes, trovões e relâmpagos, aqui você já mata a charada que o Messias está voltando. Porque está escrito lá em Apocalipse 10 que somente naquele grande dia soariam as vozes dos trovões, as vozes dos relâmpagos, que é uma simbologia que se refere aos segredos do reino dos céus, né? E eles se manifestariam e se revelariam aos santos. Só que isso só aconteceria no dia da vinda, no grande dia. E que no caso é a 7ª trombeta, 7º selo, e aqui também está sendo narrado na 7ª taça, né? Então, percebam então que a vinda do Messias, ela vem tanto no 7º selo, 7º trombeta e 7ª taça. Tudo em paralelo, né? E veja aqui, ó. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram, da grande Babilônia, porque na volta do Messias, no último evento, que é o derramamento da 7ª taça, quando o Messias se vinga plenamente pela morte dos santos, né? Nesse caso aqui, os santos já ressuscitaram, porque o Messias voltou, né? Então, aqueles que foram mortos ressuscitam e eles vão para a batalha, vão para a peleja com o Messias, tá? E olha só, o Messias voltou e vai se vingar das nações agora. Não é uma vinda de perdão, não é vinda de segunda chance, igual foi na outra vinda 2000 anos atrás. Aquela vinda ali foi uma vinda de redenção. Ele veio para curar aqueles que estavam enfermos, entre aspas, né? Uma figura de linguagem espiritual, a gente sabe o que realmente ele quis dizer com isso. Ele quis dizer que ele não veio pelos santos, ele veio pelos ímpios, né? Por quê? Porque é os ímpios que precisam mais da palavra dele, ouvir. Aqueles que já estão no caminho certo, que continuem nele. Aqueles que não estão, que se consertem, né? Então, basicamente, nesse momento é quando o Messias volta e faz plena justiça. Ele julga o mundo ali com a sua palavra, né? Com sua autoridade, suas ordenanças, vai batalhar inclusive com a gente. Não se surpreendam se essa batalha não for literal, tá? Não sei se será literal ou não. Eu tenho dúvidas, sabe por quê? Porque havia profecia, interessante pensar nisso. Havia a profecia de que lá quando o povo era cativo no Egito, né, o povo hebreu era cativo no Egito, e havia a profecia que viria um salvador sobre eles. Um salvador, que no caso foi Moisés, a gente sabe disso, né? Então, Moisés veio e estava escrito que Moisés os libertaria. E eles, na mente deles, eles imaginavam que o libertador libertaria eles com espada, lança, escudo, entendeu? Ia fazer guerra para libertar eles. E, em tese, a gente não pode negar que houve guerra. Uma guerra entre Deus e os deuses do Egito. Houve guerra. Mas Moisés não pegou em espada. Moisés não pegou em escudo. Moisés não pegou em arco e flecha, nem lança. Moisés só pegou em um cajado. Moisés, ele batalhou com fé. Ele não batalhou com armas. E eu não me surpreenderia se aqui na batalha do Armagedon nós acabássemos não batalhando fisicamente. Eu não me surpreenderia, tá? Talvez o Messias batalharia por nós ou algo do tipo. Eu não tô falando isso assim, vai ter gente, né? Vai ter gente falando, o Wallace quer fugir
da batalha do Armagedon. Cara, se o Messias me colocar na linha de frente e falar vai, eu vou, ele tá comigo, ele tá me dando autoridade, poder e força, né? Se o Messias ele diz algo, eu vou lá e faço, entendeu? Não importa o que seja. Se o Messias falou que eu sou capaz, então eu sou. Não existe questionar o Messias, tá? Se o Messias falou algo, o algo é certo, não importa. Parece algo absurdo, não importa, vai lá e faz. O Messias mandou, você faz, tá? Então, não tem essa, não tô tentando fugir da guerra do Armagedon. A questão é a seguinte, é que tem a possibilidade de não ser uma guerra literal. Enfim, estou me estendendo num assunto aqui, mas é interessante pensar nisso, né? Então, entenderam a cronologia? Entenderam que realmente taças, selos e trombetas estão juntos, eles acontecem em sincronia, eles não são eventos distintos, separados, a cronologia do Apocalipse ela não é linear, não é narrativa. A cronologia, você precisa ter inspiração do Criador e perceber as semelhanças de ocorridos dentro dos selos e das trombetas, das taças, para conseguir encaixar eles numa sincronia, né? E eles se encaixam perfeitamente. E quando você entende isso, você entende a cronologia do Apocalipse, tá? E basicamente, então, concluindo, primeiro selo, segundo selo, primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo marca a metade da semana, que acaba o período de falsa paz, começa o período de perseguição, grande tribulação, tá? Também é o momento onde o chifre pequeno, que é o anticristo, o antimashiach, ele vai dar o golpe em 3 dos outros chifres, dos 10, e ele vai se tornar maior do que os outros, vai começar a governar o mundo inteiro a partir daqui do quarto selo, tá? Começa grande tribulação, perseguição e morte dos santos, das 2 testemunhas, começa a partir do quarto selo, do quinto selo, as almas daqueles que foram mortos clamam ao Criador por justiça, e o Criador começa a derramar as taças da ira de Deus. As taças começam a ser derramadas e justiça começa a ser feita pelos que foram mortos. Começa aqui, primeira taça, parará, até aqui, onde vai concluir com sincronizando sétimo selo, 7ª trombeta e 7ª taça, todos juntos, tá? Talvez não exatamente assim no mesmo momento, mas estão em sincronia. O Messias volta nesses 3 eventos, então indica que os 3 eventos estão em sincronia. O Messias ele volta uma única vez. Então, esses 3 eventos eles necessitam estar em sincronia. Você não pode armar essa cronologia sem colocar esses 3 sets em sincronia. 7, 7, 7, tá? 7º selo, 7ª trombeta e 7ª taça. Como o vídeo ficou muito grande, talvez eu vá ter que dividir em 2 partes. Então, se eu dividir em 2 partes, a abertura do pergaminho, porque eu vou abrir, tá? Vai ficar para a segunda parte, tá? Então, a segunda parte vai ser a abertura e a lida do pergaminho. Então, Shalom.